Ether em 1800 e de uma maneira super rápida. Parece que as quedas elas não acabaram, não é mesmo? É sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Afinal de contas, nos últimos dias eu venho comentando bastante com você sobre o final de mais um rally, sobre expectativas de novas quedas pela frente. E hoje a gente vai analisar para entender se essa queda ela já acabou ou se estamos só no começo de mais quedas no mercado cripto. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, dois dos meus melhores trabalhos que eu já fiz em toda a minha jornada como analista e como desenvolvedor também de indicadores, tá? Muitos dos indicadores que você vê aqui dentro do canal, eles são construídos por mim, junto com a engenharia de dados, onde a gente entende quais são as melhores regiões para a gente ficar investido e a gente começa a construir vários indicadores. Esses indicadores são os indicadores que eu, Guterres, utilizo para tomar as minhas próprias decisões. Bom, um dos melhores indicadores que eu já construí e sem dúvida é o indicador que mais me faz tomar decisões ali de compra e de venda é a Mona Lisa. Poucas pessoas sabem o que é a Mona Lisa porque ninguém tem acesso a isso daqui. Esse indicador, nem mesmo meu time tem acesso a esses dados. Ninguém sabe como esse indicador aqui ele foi construído. Eu uso ele no meu pessoal para eu tomar decisões de compra e de venda, tá? A Mona Lisa, ela realmente ali é o indicador que eu mais sigo e é o meu melhor trabalho que eu já fiz. Mas, tirando a Mona Lisa da frente, o meu segundo melhor trabalho que eu já fiz foi exatamente os indicadores de Bull Market e Bear Market, tanto para Bitcoin, quanto para Ether, quanto para vários outros ativos também. Geralmente eu mostro esse indicador aqui para você e é um indicador que ele sempre me mostra como que será a minha estratégia dentro de cada fase do ciclo. Olha só. As regiões verdes são bull market, as regiões vermelhas são bear markets. E tem muitas pessoas que têm um conceito de bull market e bear market bem diferente do meu, do Gui Telles. O Gui Telles ele tem um conceito de que bull market é quando as fases de alta elas são intensas, ou seja, quando as movimentações de alta elas são mais expressivas do que as movimentações de queda. Fases de bear market são quando as movimentações de queda elas são mais intensa e mais expressiva do que as movimentações de alta. Simples assim. Eu não fico aguardando 6 meses para definir se é bull market ou se é bear market. Eu não fico aguardando pivô de baixa ou de alta em gráfico semanal, quem dirá em mensal, para poder definir se é bull market ou se é bear market. Não. Eu faço essa definição através de qual que é a pressão vigente naquele momento. Se a gente tem pressões de alta, cara, para mim aquilo é fase de bull market. E se a gente tem pressões de venda, a gente está em uma fase de bear market. E olha só, esse indicador aqui ele resume um pouco desse meu conceito. Esse indicador foi criado por mim. Quando a gente está dentro da região vermelha, nós estamos em bear market, região verde, bull market. E aqui dentro eu trabalho estratégias diferentes para cada fase do ciclo. Se nós estamos em bear market, eu não vou ficar procurando por alta infinita, eu não vou ficar procurando por bons projetos, eu não vou ficar procurando por alta exposição no mercado e principalmente por estratégias de DCA. Não, porque bear markets eles podem ser profundos. Olha só, se a gente volta aqui, por exemplo, para 2021, a gente vai ver que o início do bear market que foi cravado nesse indicador no Ether em 3.600 fez com que a gente vivenciasse ali um longo período de bear market. Para quando ele saísse desse bear market, Ether estava em 1.300. Olha como teve uma grande desvalorização durante esse período. Aqui foi um bear market profundo. Tiveram outros mini bear markets ao longo desse ciclo aqui, tá? Onde a gente teve exposição ali de algumas semanas só dentro de uma fase de bear market, onde o preço não se movimentou tanto assim. Então, aqui não foi tão relevante assim. Mas saiba que em uma das vezes que a gente sinaliza um bear market, pode ser um bear market profundo. Ou seja, sempre que esse indicador sinaliza aqui, eu não pago para ver se o bear market vai ser mini ou se ele vai ser profundo. Simplesmente eu tomo uma decisão de proteção. E bom, eu vinha comentando com vocês sobre o início do bear market em Ether, se Ether perdesse os 3.100. Ele perdeu os 3.100.
E desde os 3.100, você já viu que as quedas elas estão se intensificando no Ether. O que que significa esse período de bear market? Significa que a gente sobe de escada e desce de elevador, sobe de escada e desce de elevador. E as pessoas que estão fazendo DCA em Ether, acumulando esse bom projeto, elas estão simplesmente se expondo a ficar presa durante um longo bear market. Porque, afinal de contas, você está fazendo DCA desde os $3.000, comprou em 3, em 2.800, em 2.600, em 2, a gente está em 1.800 e a parada não para de cair. Se a gente está em uma tendência de baixa, não tem por que você iniciar uma estratégia de DCA. Se você sabe que daqui a uma semana o preço do ativo estará mais barato do que ele se encontra hoje, para que você vai utilizar uma estratégia de DCA? A estratégia de DCA, ela existe fases específicas para a gente utilizar. Existem momentos certos para a gente fazer isso. Fazer isso dentro de uma fase de capitulação cíclica é a melhor estratégia que a gente pode utilizar. Mas nesse momento que nós estamos vivenciando, não. Ela é uma péssima estratégia nesse momento, tá? Aqui é o momento da gente comprar e vender os ativos. Aqui é aquele momento da gente colocar o rótulo de trader na testa e não de holder. Se você for um holder nesse momento, meu caro, pode ter certeza que você vai ver o seu capital indo embora, tá? Entendendo que Ether está dentro de uma fase de bear market, aqui as suas estratégias elas são de compra e de venda. Ponto final, não tem DCA em Ether. Todo ponto de entrada em Ether ele deve ter uma operação estruturada, ou seja, você deve ter um stop também. Para com essa loucura de operar sem stop. Para com essa loucura de acumular bons projetos. Ether é um bom projeto? É, e ele está em 1.800, já esteve em $4.000 em um passado bem recente. Olha só, se a gente olhar para dezembro, ele estava em 3.800 ali, 3.987, ou seja, $4.000 e agora ele se encontra em 1.800. Você sabe por quê? Por conta da lei da oferta e da demanda. Não importa se o projeto é bom, não importa se ele tem fundamento, não importa nada disso. Ninguém quer saber se Ether é a segunda maior blockchain, o maior número de contratos inteligentes travado, a maior rede de DeFi, ninguém quer saber sobre isso. Quando a gente está falando sobre preço de ativo, nós estamos falando sobre lei da oferta e da demanda. Se não tem demanda pelo ativo, o preço cai. Se a gente tem uma demanda pelo ativo, o preço sobe. Simples e claro como a água. O ativo ele está caindo porque nesse momento grandes players querem holdar ele, beleza? Entendendo que Ether está em fase de bear market, entendendo que Bitcoin também está em fase de bear market, aqui a nossa estratégia ela deve ser muito clara. Ponto de stop, todas as entradas elas devem ter uma região de take, não vai ficar holdando acreditando que a alta vai ser infinita aqui. Porque saiba que Bitcoin em $84.000 ele está barato quando a gente compara com o topo que foi em 106, mas se a gente comparar com o ciclo de mercado, sabendo que o fundo foi em 15, ele está extremamente caro. Então pode ser sim que a gente veja ele em patamares muito mais baixos do que a região que nós estamos, tá? Isso daqui é para que você saiba exatamente qual fase nós estamos, porque sempre que eu falo aqui no canal sobre bear market, ou sobre fim de um rally, ou sobre novas quedas pela frente, muitas pessoas acreditam que eu sou o cavaleiro do apocalipse. E não é questão de ser cavaleiro de apocalipse ou cavaleiro da alta infinita. A questão é que dentro dos investimentos a gente deve comprar e vender, a gente deve investir quando há um baixo risco e sair quando há um alto risco. Se os dados nos apontam que terá novas quedas pela frente, para que você vai ficar rodando esse ativo? Sim, antes você ser um cavaleiro do apocalipse, proteger o seu capital contra quedas do que você ver uma queda de 60%, 70% ou até mesmo 80% na carteira. Olha só. Se você está rodando altcoins, você sabe do que eu estou falando. Se você está comprando cripto, fazendo estratégia de DCA nos últimos 3 meses, você sabe do que eu estou falando. Você está no prejuízo nesse momento. E você está com esperança de que você vai recuperar esse prejuízo em breve. Olha só, se você continuar fazendo a mesma coisa que você fez nos últimos 3 meses, você vai continuar vendo o seu capital se desvalorizar. Porque nós já estamos em bear market, só que as pessoas elas não conseguem entender esse conceito de que bear market são fases mais intensas de queda. Eu sei quanto tempo vai ser esse bear market, os meus indicadores eles apontam para mim quantos meses a gente vai ficar durante um bear market? Não, nenhum dos meus indicadores prevê o futuro. Todos os meus indicadores eles analisam o presente e falam aquilo que está acontecendo. Ou seja, nesse presente momento,
nós estamos em bear market. Se amanhã a gente tiver uma alta, subir Bitcoin e voltar para $92.000, a gente sai de dentro da fase de bear market, a gente entra dentro da fase de bull market e a gente muda a nossa estratégia a partir daquele ponto. Mas enquanto isso não acontecer, nós estamos em bear market. Não pague para ver se ele vai ser mini ou se ele vai ser profundo. Saiba operar nesse momento de uma maneira extremamente estratégica. É exatamente isso que eu estou falando nos últimos dias para você e que eu estou fazendo dentro da carteira Rumo ao Milhão, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo a fase que nós estamos, quando a gente analisa todas as carteiras ali, as carteiras elas ainda continuam em distribuição. A gente viu uma diminuição da distribuição na semana passada, algumas carteiras começando a acumular, mas a gente ainda está longe de entrar dentro de um consenso de acumulação, que são essas regiões azuis aqui. Quando a gente tem um consenso de acumulação, significa que a gente tem uma demanda pelo ativo, significa que a gente vai subir. E aí faz com que Bitcoin saia de $60.000 e bata $100.000, por exemplo. Agora, quando a gente está em consenso de distribuição, toda estratégia aqui deve ser uma estratégia mais pensando em fase de bear market do que de bull market. Olha só, mesmo em viagem eu gravei uma análise para você todos os dias. E cara, minha viagem foi excelente, mas você quer saber se você está feliz ou não na sua vida? É quando você vai para um lugar maravilhoso, fica no melhor hotel do mundo, tem as melhores comidas do mundo, mas você sente saudade de casa. E quando você chega em casa, você fica mais feliz e mais confortável do que você estava numa viagem mega luxuosa. Cara, de verdade, não tem nada mais feliz do que poder voltar para casa. A viagem foi excelente, mas voltar aqui está sendo muito bom. E o que eu quero dizer para você é que mesmo viajando nos últimos dias, curtindo as minhas férias, eu fiz uma análise para você falando sobre o fim de um rally, falando sobre novas movimentações de baixa, porque eu vivencio isso daqui, eu vivo do mercado, eu tenho empresas relacionadas a isso e eu analiso o mercado 7 dias por semana, o tempo inteiro eu estou olhando para isso. E quando a gente olha para o momento que nós estávamos vivenciando, era um momento para a gente buscar sim por novas estratégias de proteção, novas estratégias de venda, pontos de stop, bem claro, pontos de saída, porque o mercado ele estava subindo. A partir do momento que o mercado sobe, a gente deve procurar por vendas. A partir do momento que o mercado começa a cair, como está acontecendo nesse momento, a gente deve procurar por compras, beleza? Bom, e a gente sabe que essas compras aqui, elas vão ser mais para curto prazo do que para longo prazo. Por quê? No curto prazo, a gente vê que o sentimento dos investidores ele ainda é um sentimento muito negativo. Isso daqui, ficar durante um longo período nesse sentimento negativo, não é bom. A gente precisa que os investidores tenham um sentimento positivo, eufórico, ganancioso, porque afinal de contas, quando você está ganancioso, você quer comprar novas gemas, você quer injetar mais capital, você pega dinheiro de outras coisas e quer colocar dentro de cripto, isso daqui tudo acaba sendo uma demanda por ativos criptos, e a gente acaba subindo. Agora, quando você tem medo, quando você tem prejuízo, quando você está em pânico, você tende a não colocar dinheiro para o mercado. Obviamente, regiões de fundo, elas são formadas em extremo medo e região de topos, elas são formadas em euforia. Isso daqui é óbvio. Mas quando a gente analisa esse indicador, a gente sabe que se ficar muito tempo durante uma região de medo, a gente pode engatar um bear market profundo sim pela frente, beleza? Bom, recentemente eu mostrei para vocês que quando a gente olhava para Chainlink ali, Chainlink já estava mostrando preço caro em 15,74, porque a gente já tinha batido ali na linha verde aqui em cima, é um dos indicadores que eu uso para tradear no curto prazo, e agora a gente já está batendo próximo da linha dourada aqui. Ainda tem muito espaço para a Chainlink poder cair, né? Se a gente for analisar o padrão dela, a gente vai ver que o padrão ela vem bem abaixo da linha dourada. Ou seja, a gente ainda tem mais espaço para buscar compras nesse ativo. Afinal de contas, se a gente subiu, era venda. E eu comentei com venda com você aqui em cima. Agora que nós estamos caindo, a gente deve procurar por compra e a gente vai olhar para a Price Action para falar sobre isso daqui. Quando a gente olha para Matic, mesmo cenário, comuniquei todo mundo que aqui em cima era ponto de venda. Matic retraiu aí mais uma vez, teve uma queda bem expressiva, devolvendo boa parte da alta que ela teve, né? A gente bateu o topo ali em 23, por exemplo, e agora a gente olha já tá para 21, voltando praticamente ali nos 20, que foi o início de toda a alta. Se a gente olhar para Bitcoin, ele não foi lá em cima na linha verde. Isso daqui nos mostra uma fraqueza do mercado, tá?
Nesse momento a gente está indo buscar a linha dourada, só que o ponto é que quando nós estamos abaixo da linha preta, a gente já deve começar a olhar e procurar por compras. Afinal de contas, isso pensando em curto prazo, tá? A gente ainda está longe para chegar em pontos de compra, tem muito espaço ainda para Bitcoin poder cair. E a gente vai falar sobre isso no Price Action. Mas quando a gente olha para o book de ofertas, eu havia comentado com você também nas últimas análises que a gente estava deixando muita liquidez para baixo, porque as pessoas estavam começando a abrir long. A gente está capturando essas liquidez para baixo, só que nós estamos deixando muita liquidez para cima. Isso daqui pode abrir margem lá na frente, depois que a gente capturar toda essa liquidez aqui, para que o mercado tenha combustível para subir de uma maneira artificial, por conta de liquidez. Do mesmo jeito que a queda ela acaba sendo forçada de uma maneira artificial por conta de liquidez. Eu vejo que a gente tem um espaço aqui ainda no Bitcoin para poder limpar o book de ofertas. Já quando a gente olha para Ether, tem um cenário um pouco diferente. Olha só, Ether bateu lá em cima na linha verde, ponto de venda. Quando a gente está vendo a movimentação que está acontecendo nesse momento, ainda está longe também da linha dourada, ou seja, tem mais espaço para Ether poder cair. Mas se a gente olha o book de ofertas de Ether, a gente já acabou liquidando aqui de uma maneira extremamente rápida a galera que estava acreditando na alta infinita mais uma vez. A galera que começou a se alavancar em Ether, esperando que Ether era um bom projeto, esperando que aqui era a solução da vida dele para ele comprar Lamborghini, Ferrari, iate e mansão. Entenda, agora não é a hora da gente fazer isso. Você vai pegar o seu capital e ali vai colocar dentro de cripto de uma maneira extremamente relevante, acreditando que você vai ter uma Lamborghini, uma Ferrari, uma mansão. Quando o Bitcoin estiver em fase de capitulação cíclica, estamos muito longe disso acontecer. A última fase de capitulação cíclica que nós tivemos foi nos 20 mil dólares. Abaixo dos 20 mil dólares era a capitulação cíclica e quem colocou muito dinheiro naquela época, hoje está andando de Mercedes, de BMW, de Porsche, ainda não deu para chegar aí uma Ferrari, nem nada desse tipo, mas já tem um valor bem expressivo. A próxima capitulação cíclica será a hora de você fazer isso, a gente está longe dela acontecer, tá? Entenda que nesse momento, toda compra que você fizer, você tem que ter um ponto de venda. Eu, Gui Teles, não opero sem stop nesse momento. Inclusive, se hoje eu entro em posições e o mercado sobe sem atingir as regiões que eu espero de realização, eu também subo o meu stop, aonde eu vou trabalhar com stop no 0 a 0. Nós estamos em uma fase muito complexa de você lucrar durante as altas. Se você for extremamente amador, você só vai perder dinheiro nesse período. Se você for mais amador ainda, você vai ficar preso em topo de mercado. Toma muito cuidado. Por quê? Melhor do que saber comprar é saber vender. E vender, a gente sabe que poucas pessoas fazem isso. Saber comprar, todo mundo sabe, todo mundo é corajoso, todo mundo é peito de aço, todo mundo fala que é hora de comprar, mas poucos abrem a carteira, mostra quanto de dinheiro tem e poucos conseguem realmente lucrar. Afinal de contas, 95% das pessoas que investem perdem dinheiro, não é mesmo? Isso porque essas pessoas elas não sabem vender. Bom, analisando o nosso S&P 500 ali, eu havia comentado com você a última análise que eu fiz de S&P 500 durante as minhas férias foi antes da gente ter esse candle vermelho aqui, foi antes da quarta-feira. Ou seja, que já estávamos dentro de uma região que S&P 500 poderia apresentar uma rejeição, porque era a base da distribuição de Wyckoff. Aqui seria uma região de redistribuição. Bom, a gente teve rejeição dessa região. Significa que a gente já vai vir buscar a próxima pernada? Não sei, não dá para saber se a gente vai voltar aqui e continuar redistribuindo mais uma vez nessa região ou se a gente já vai começar a cair. O fato é que nós estamos abaixo da média de 200 períodos. Olha só, S&P 500 fez um respiro, finalizou seu respiro e já está voltando abaixo da média de 200 períodos. Meu caro, não pague para ver até onde essa queda pode ir, porque esses sinais que nós estamos vendo, distribuição de Wyckoff, redistribuição de Wyckoff aqui embaixo, abaixo da média de 200 períodos, se a gente olhar para o mercado americano, né, a gente pode olhar para as empresas ali em vez de olhar para o index. Olha só, Apple tá
se esforçando para vir acima da média de 200 períodos, né? A gente olhar para JP Morgan, as quedas que JP Morgan teve abriu muito espaço para entregar uma tendência de baixa, né? Se a gente olhar para Google, olha só, Google, a gente está abaixo da média de 200 períodos. Se a gente olhar para Amazon, Amazon está abaixo da média de 200 períodos. Microsoft está abaixo da média de 200 períodos. Isso daqui mostra uma falta de apetite muito grande pelos maiores investidores do mundo por risco. Os grandes investidores estão se protegendo, os grandes investidores nesse momento estão trabalhando com estratégias de proteção, diminuição de exposição ao risco, aumento de caixa, entradas estruturadas, ativos com menos volatilidade, por exemplo. Nós operamos o mercado cripto, nós estamos acostumados com volatilidade, mas a gente precisa parar também de olhar para as altcoins, começar a olhar para Bitcoin, e todas as operações que a gente for fazer, ela deve ser estruturada. E eu vou repetir isso para você enquanto eu parar de ver comentários aqui das pessoas falando que Bitcoin vai subir 30%, de que a gente vai voltar para 150 mil dólares, que eu sou maluco de estar falando sobre bear market. Meu caro, maluco é quem não teve coragem de vender Bitcoin em 100k e está posicionado nesse momento. Essa pessoa sim é maluca. Maluco é quem está fazendo DCA em Ether desde os 3 mil dólares. E essa parada já está abaixo de 2 mil dólares e nós estamos com muita pressão ainda para baixo. Maluco é você ficar rodando altcoins. Falar que é bear market é fácil, é easy, é teta a gente fazer isso nesse momento, porque os dados estão nos apontando isso. Vamos trabalhar a favor dos dados, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo que o mercado americano ele está bem azedo, a gente sabe que tudo que acontecer em cripto não é mais do que um respiro. A gente teve BTC entregando uma movimentação de alta aí, onde a gente saiu de lá dos 76, veio até os 90 mil dólares aqui praticamente, e a gente está começando a rejeitar a média de 200 períodos dentro do Price Action. A gente já começou a formar padrões de reversão. E nesse candle aqui foi quando eu fiz a última análise para você também falando sobre essa rejeição, sobre essa formação de topo. E na data de hoje a gente está tendo aqui uma rejeição maior dessa região. Ou seja, rompendo padrões gráficos aqui para baixo, entregando novas quedas, aumentando levemente o volume, tá? O volume não foi tão expressivo assim nessa queda, mas a gente está longe de uma sobrevenda. Isso significa que temos bastante margem para poder cair ainda no Bitcoin. Olhando para essa rejeição aqui, eu vejo que sim, esse é só o início de uma nova pernada de baixa. Lembre-se, a gente sempre deve tomar uma decisão de entrada mais a longo prazo, não na ação do mercado, e sim na reação do mercado, que é exatamente em como que vai ser a próxima queda após essa alta que nós tivemos. Se Bitcoin mostrar ali que ele vai ter bastante força para se segurar dentro das retrações de Fibonacci, afinal de contas a gente já formou topo, a gente já tem um fundo aqui, a gente sabe quais são os pontos. 81, 82 mil dólares. Se Bitcoin começar a apresentar um alto interesse comprador aqui, aí sim vai ser o momento da gente ficar mais bullish para novas movimentações de alta, pensando mais em médio prazo ali, entendendo que a movimentação de alta ela pode se estender. Mas eu não acredito que a gente vai se segurar, tá, dentro dessas regiões. Eu acredito que a queda ela vai se intensificar aqui e a gente vai ver esse ativo voltando para patamares mais baixos. Mas o fato é que eu, como analista, eu não tomo a decisão em cima daquilo que eu acho. Simples assim. Aquilo que eu acho não me importa. O sentimento que eu tenho não me importa. Se é euforia, se é medo, se é ganância, se é pânico, não me importa. Eu sou um ser humano igual a você. Eu tenho os mesmos sentimentos que todo mundo no mercado. A única diferença é que quem não sabe operar o mercado não sabe controlar os seus sentimentos. É uma pessoa muito do oba-oba, muito festinha, muito eufórica, qualquer coisa que sobe é alta infinita, qualquer momento a gente vai buscar 150 mil dólares e, cara, não é bem assim. Você tem que controlar os seus sentimentos. Agora que nós estamos entregando um pullback aí, pode ser a chance sim da gente ver novos pontos de entrada. Afinal de contas, a gente subiu. Na subida, a gente procura por venda. Os pontos de venda já foram identificados. Rejeições aqui, a partir daqui a gente começa a trabalhar com stop no 0 a 0 das operações que foram abertas lá atrás, ou a gente faz realização aqui
é o momento da gente começar a olhar para estratégias de saída. Agora que a gente está começando a cair, a gente pode olhar para novas estratégias de compra dependendo de como que vai ser essa retração, tá? Saiba que se a gente não se segurar dentro das retrações de Fibonacci, a gente vai vir buscar novas pernadas de baixa em gráficos diários. Em gráfico diário, a gente está falando ali abaixo dos 76 mil dólares. Então esteja simplesmente preparado para isso, preparado para ver Bitcoin mais uma vez abaixo dos 76 mil dólares, caso ele não se segure dentro das retrações de Fibonacci. Ether. Ether a gente já viu que tá azedo e muito azedo, né? Quando a gente olha para Ether, ele já está na região de 0,618 de Fibonacci. Isso significa que se o Bitcoin ele continuar caindo, a gente vai ver Ether fechando abaixo de 0,618 de Fibonacci. Obviamente ele já está em sobrevenda, mas não tem sobrevenda para altcoin nem para Ether quando o Bitcoin está caindo. Entenda, Bitcoin ainda tem espaço para poder cair. RSI ainda não chegou em sobrevenda. Então a gente pode ver sim em breve Ether ali de volta nos seus 1.700, tá? Esteja simplesmente preparado para isso. Esteja preparado para você surfar mais uma pernada de baixa, tá? Não fique 100% exposto no mercado, porque 100% de exposição nesses momentos é simplesmente uma loucura, é uma ilusão de que você vai ficar milionário, de que essa é a sua grande oportunidade, meu caro. Entenda em qual momento nós estamos vivenciando, tá? Diante disso, tenha estratégias muito claras para esse momento que nós estamos vivenciando. Eu, Gui Teles, recomendo para os meus clientes que fiquem vendidos nesse momento. Eu recomendo para os meus clientes que toda entrada seja estruturada, tenha stop no 0 a 0, saia fora do jogo, não pague para ver até onde essa queda ela vai parar. Eu não sou um cara que fico falando para os meus clientes compra, 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 porque eu sei que o dinheiro de todo mundo é limitado. Como o meu é limitado, eu sei que o dos meus clientes também é limitado. Se você quiser ser um dos meus clientes e copiar e colar todas as minhas decisões de compra e de venda do mercado cripto, basta você clicar no primeiro link da descrição e você pode entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Na carteira Rumo ao Milhão é uma carteira minha onde eu faço gerenciamento, eu constituo toda a estratégia, eu olho para o mercado, analiso, tomo a decisão de compra e de venda e eu mando na tela do seu celular exatamente qual que é a decisão. Simples assim, na tela do seu celular, através de um app exclusivo meu. Aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo. E foi dentro da carteira Rumo ao Milhão que eu comuniquei todo mundo na virada do ano para simplesmente vender suas posições. Liquidar, ficar 90% em caixa, porque lá atrás nós estávamos iniciando uma fase de bear market. Hoje nós já estamos dentro de uma fase de bear market e as estratégias de dentro da carteira Rumo ao Milhão são estratégias para surfar respiros. Comprou? Ponto de stop e ponto de venda também, ponto de saída e vamos esperar a próxima pernada de baixo. Na próxima a gente tem mais uma oportunidade. Se você clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página. Assista esse vídeo que nesse vídeo eu te explico exatamente o que é a carteira Rumo ao Milhão. Mas basicamente ela é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Aqui abaixo eu também te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, que é esse app que eu te apresentei para você receber as notificações de compra e de venda. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, é só clicar nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas, tá? Mas entenda que a carteira Rumo ao Milhão ela é feita para pessoas que querem comprar e vender os ativos. As pessoas que querem se expor quando a tendência é clara de alta e elas querem vender quando a tendência é clara de baixa. Ou seja, as pessoas que querem comprar fundo e vender topo. Se você é uma dessas pessoas, a carteira Rumo ao Milhão ela é para você. Se você quer uma lista de 10 bons ativos, a próxima gema cripto que vai multiplicar em 1000%, a carteira Rumo ao Milhão ela não é para você. Se você está procurando estratégia de DCA ou DeFi que você finge que ganha dinheiro e o DeFi finge que te entrega dinheiro, a carteira Rumo ao Milhão ela não é para você. A carteira Rumo ao Milhão é para as pessoas que querem construir patrimônio, que querem fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro também. Se você é uma dessas pessoas, eu, Gui Teles, posso te ajudar nessa jornada. Clica no primeiro link da descrição e siga todas as minhas decisões, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. E se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Um excelente final de semana e eu.